Bom, bom dia pessoal. Vamos ver. Vamos começar aqui. Dúvidas? Como é que vocês estão? Tenho uma dúvida. Na aula passada, você apresentou o espaço X e V, e aí o que eu não entendi foi feita uma transformada para passar do espaço X e V para o espaço X e V? É isso? Não. Por enquanto a gente não fez. Foi só definir a variável P. Isso não foi. Isso, simplesmente introduzir uma transformação de coordenada qualquer. Você tem coordenadas para descrever pontos x e v. Você tem qualquer outra função, par de funções inversíveis que descrevem novas coordenadas x e p. Né? Desculpa. Primeiro eu só fiz a transformação em p, né? De v para p. Só isso. Não tem nada demais. Tá certo? Deixa eu lembrar aqui onde eu parei, na verdade, que agora você perguntou isso. Eu não sei se eu estou lembrando. Eu mostrei, então, as matrizes em sua inversa, né? Aquelas matrizes 2×2. Tá ótimo. Ok. Então, veja, a gente parou e viu o seguinte. Vê se vocês todos concordam comigo, se vocês viram isso, né? Ou seja, nós vimos que del fx... Não, isso aqui eu já estava nas transformações. Eu já tinha feito isso? Você parou aqui nas... Ah, tá. Então já tinha feito as transformações quaisquer. Tá. Então, todo mundo concorda nisso aqui, pessoal? Deixa eu fazer aqui, deixa eu fazer do zero para vocês acompanharem mais fácil. Então veja o seguinte, eu vou pegar e vou calcular as derivadas temporais para calcular a dinâmica da minha teoria, só que nas novas coordenadas. Eu estava fazendo uma transformação geral de coordenadas, né, de x e v para x' e v', certo? Então, se a gente fizer a derivada temporal de x, pensando que agora o x é uma função de x' e v', isso aqui vai ficar assim. Del fx del x', ponto, mais del fx del v', ponto. Tá? Nenhuma dúvida até aqui, certo? Beleza, fazendo a mesma coisa para v, eu tenho del f v del x', ponto, mais del fv del v', ponto, certo? Ou seja, em termos matriciais, o que a gente está mostrando é o seguinte. A gente tem aqui del fx del v', ponto. Isso, obrigado. Certo? Aqui eu tenho del fx del v' e del fx fv del x' e del fv del v'. Tá certo? Essa matriz aqui está atuando no vetor x', ponto, v', ponto. Tá certo? Isso aqui é igual a isso aqui, x ponto, v ponto, certo? Só que x ponto é v, pela nossa equação, né? A gente impôs aquele campo vetorial que tem essa característica especial da direção x ser sempre essa função linear da variável v. Aquele negócio esquisito. A gente chegou a desenhar, né? Eu desenhei esse campo para vocês? Isso. Ele sempre aponta na mesma direção. Tá certo? E aqui, menos 1 sobre m del v del x. Tá certo? Então, como a gente tinha discutido, é um campo vetorial. Esse campo vetorial ele acompanha sempre essa componente dessa forma para que, né, o significado de x ponto seja definido, melhor, o significado dessa variável seja definido pelo lado esquerdo, tá certo? E a gente encontra a equação desse tipo aqui. A gente viu na aula passada que essa matriz tem uma inversa bem fácil, né? Se a gente viu que del fx del x', del
fx del v', del fv del x', del fv del v', com a matriz del fx del x, del fx' del v, é só o contrário, né? Del fv' dx, del fv' del v. Isso aqui é a identidade. Certo? Bom, ou seja, esse cara é a inversa desse aqui e vice-versa. Uma matriz é a inversa da outra e a outra matriz é a inversa dela mesma. Então eu posso aplicar dos dois lados a matriz inversa, ou seja, a matriz que tem o linha em cima e sem linha embaixo, que é essa aqui, né? A gente, bom, eu não sei se vocês viram nesse curso, mas não sei se eu pedi para vocês fazerem, mas é fácil provar quando você é uma inversa à esquerda e inversa à direita também, tá certo? Ela é única à esquerda e à direita. Então eu posso multiplicar na ordem que eu quiser. Eu aplico a inversa aqui à esquerda e eu vou ter o quê? X' ponto, V' ponto, vai ser igual à inversa que eu apliquei do outro lado para dar identidade, e aí no lado direito não tinha matriz nenhuma, ela vai ficar aqui. Então vai ficar assim, del fx' del x, del fx' del v, del f v' dx, del f v' del v, aplicado nisso aqui. V menos 1 sobre m dv dx. Tá certo? Então vocês veem aqui o seguinte. Toda vez que eu faço esse tipo de transformação no meu sistema, ou seja, uma mera transformação de coordenadas, o meu sistema se transforma de uma forma bem complicada. Eu tenho essa matriz aqui, tá certo? Mas além de eu ter essa matriz, você vê que aqui você tem que pensar, né, que isso aqui agora é um problema, que é uma função de x', v'. Então, para eu escrever essa equação de movimento consistentemente, eu tenho que escrever esse cara aqui como sendo, deixa eu botar assim, como sendo justamente a minha função, que é fv, que é a minha função de x', v'. Tá certo? E aqui, pessoal, a mesma coisa, aqui é menos 1 sobre m. Tá? Eu poderia trocar a variável em v, né? Mas só para deixar explícito, eu vou escrever assim, ó, del v del x, que depois tem que ser calculado em x' e v'. Tá certo? Ou seja, eu tenho que fazer toda a transformação aqui. O x que aparecer aqui dentro vai ser função de x' e v', e o v que não aparece aqui não vai mudar nada. Mas, de qualquer forma, como eu permiti a minha transformação, o v' e o x', né, o x antigo depender do x' e do v', aqui pode aparecer as duas coisas. Certo? Então, esse sistema de coordenadas, ele não evidencia muito que tipo de regra de transformação esses campos vetoriais e esse problema, digamos, tangente, quais são as regras de transformações que eles possuem. Tá certo? Você vê, é um negócio complicado aqui. Se eu troquei minha variável com uma função totalmente não linear, digamos que o meu x' e v' sejam coordenadas polares, por exemplo. Enquanto o meu x e v eram coordenadas cartesianas no sentido anterior. Ou seja, eu tenho uma coisa assim, eu tinha v, eu tinha x, aí eu tinha coordenadas aqui, né? Ou seja, esse cara aqui dizia que minha partícula estava na posição x com velocidade v, tá certo? E eu podia fazer um sistema de coordenadas em que aí as letras não ficam boas, mas eu poderia chamar esse cara aqui, essa distância aqui, de x' e esse ângulo aqui de v'. É uma transformação geral de coordenadas, eu posso fazer o que eu quiser. Contanto que eu tenha números, coordenadas suficientes para dizer qual é a posição antiga em relação à posição nova, eu posso fazer. Se essas transformações forem inversíveis, eu posso fazer, entendeu? Mas é claro, vai complicar loucamente isso aqui, porque agora esse cara aqui vai ser o meu v anterior, que vai ser função das coordenadas antigas. Então vai ser tipo x cosseno v', entendeu? Então, ou seja, você vê que aqui vai aparecer uma coisa complicada em v', tá certo?
O melhor que eu poderia fazer nesse caso é o seguinte. Eu poderia insistir e dizer, não, eu quero manter o mesmo tipo de característica, ou seja, eu quero que x' ponto seja igual a v'. Eu não quero que isso seja perdido, tá certo? Se você faz isso aqui, você está simplesmente dizendo que... Opa, espera um pouquinho. Essa igualdade está errada, tá, pessoal? Eu só quis reescrever só o vetorzinho aqui, mas eu acabei escrevendo um negócio que está errado. Tá? Então... Então, isso aqui é aquela mesma matriz, vezes... só para evidenciar como que esse vetor aqui pode ser escrito em termos das novas coordenadas, tá bom? Então, o que eu poderia fazer é calcular esse negócio aqui todo, ou seja, você vê que v' agora vai depender dessa função vezes essa, mais essa função vezes essa, e eu poderia insistir em dizer que, né, que isso aqui é v', ou seja, isso aqui vezes isso aqui, esse aqui é v'. Se vocês fizerem isso, vocês vão descobrir as transformações de ponto. Não sei se vocês viram isso em mecânica analítica, eu espero que vocês tenham visto. Ou seja, na mecânica analítica, quando você está no formalismo lagrangiano, você pode fazer transformações de coordenadas nas coordenadas generalizadas. Ou seja, você transforma as coordenadas, mas você não fala nada de misturar com as velocidades. Tá certo? Essas transformações, elas induzem uma transformação nas velocidades. Né? Naturalmente, porque se eu faço uma transformação nas coordenadas, não falo nada sobre as velocidades, existe uma transformação induzida lá. Se você exigir isso aqui, então, você acaba voltando para o caso anterior, onde você está fazendo transformações só nas coordenadas, tá certo? Mas isso aqui acaba não explorando todo o potencial de transformações que você tem no seu sistema. Certo? E além de não explorar, fazendo essa restrição, se você não fizer, você não tem uma regra muito clara de como fazer transformações no caso geral e que tipo de estrutura geométrica está por trás disso aqui. Tá certo? Vamos lá. Eu não sei das outras pessoas, mas eu não me recordo de estudar isso, né? Mecânica analítica, você faz só uma transformação só nas coordenadas generalizadas. Não viram isso? Então, isso é uma transformação de ponto. Tá? Então, veja, se você faz isso aqui, você vai obter o quê? Você vai obter f, x', del f, del x', del... Deixa eu escrever aqui assim. Del fx', del x, vezes v, menos del fx', del v, 1 sobre m, del v, del x. Tá certo? Então você vê o seguinte, essa transformação aqui, ó, é a transformação que você obtém se você muda o seu sistema de coordenadas, mas se você muda o seu sistema de coordenadas e não mistura as velocidades com as velocidades novas. Ou melhor, não de forma que você está mudando só as coordenadas e não as velocidades. Tá certo? Ou seja, você tem que exigir que isso aqui é igual a zero. Ou seja, as coordenadas novas não podem depender das velocidades antigas. É uma transformação só nas coordenadas. Tá certo? Então, se esse cara aqui é zero, esse cara aqui é a transformação da nova velocidade. Tá certo? E se esse cara aqui não depende de v', esse cara pode depender. E você tem aqui o resto da transformação. Ou seja, esse negócio aqui vai... Então, vamos pegar aqui. É que eu posso até ali, né? O que acontece com x' ponto? Esse cara aqui, como eu estou fazendo uma transformação em que x' só depende de x, então isso aqui vai ficar del fx' dx x ponto, onde isso aqui é v, tá certo? Mas você não tem, como você está transformando só coordenada com coordenada, você não tem o direito de fazer, ou não tem o direito, isso aqui, fx', a nova coordenada em termos da velocidade é igual a zero. Porque você não está misturando velocidades e coordenadas nesse tipo de transformação. Então isso aqui é zero. Né? Por isso que esse cara aqui é zero. Se eu estivesse fazendo mais coordenadas espaciais, isso aqui ia ser um pouco mais complicado. Tá certo? Ou seja, se
Se eu tivesse um y também, esse negócio vai ficar mais del f y', não, x' del y ponto. Esse cara seria um Vx, esse cara seria o Vy. E essa transformação aqui, essa parte matricial da transformação, ia ser justamente a transformação que vocês obtêm fazendo transformações nas coordenadas generalizadas, mas sem misturar com as velocidades. Tá certo? Então, o que a gente quer fazer aqui, pessoal, é entender como que esse mesmo sistema mecânico que a gente começou lá com F igual a MA se comporta se nós fizermos transformações nesse sistema, certo? Fundamentalmente, o que eu vou mostrar para vocês é que a própria evolução temporal é uma transformação. Né? Pensa o seguinte, a gente estabeleceu que se a gente trabalhar aqui, no espaço das velocidades e das posições, um ponto aqui, ele designa unicamente uma solução, pela estrutura de equações diferenciais ordinárias. Né? Se esse cara aqui dá as condições iniciais completas para o problema, então esse cara aqui designa unicamente uma solução. Significa que se esse cara aqui passa por esse ponto e esse ponto aqui está presente na mesma solução, significa que tanto faz eu escolher esse cara aqui ou esse cara aqui como coordenada. Você pretende aplicar essa lógica para operadores atuando em função de nota? Qual lógica exatamente? A de atribuir mudanças temporais a mudanças temporais como transformações. Eu poderia fazer algo não análogo, exatamente igual a espaços vetoriais. É um pouquinho mais complicado, porque o que você está perguntando, se eu estou entendendo direito sua dúvida, tem a ver com o que a gente chama de representação de Heisenberg. Ou seja, em vez da gente fazer a função de onda evoluir, a gente faz o operador evoluir. Aí, nesse sentido, a evolução no espaço dos operadores tem o mesmo tipo tem um análogo à situação daqui. E aí vai ser um pouco mais complicado, porque a gente vai falar qual é o alto valor do operador posição no tempo t. E a gente, até agora, vocês não viram nada disso, vocês viram simplesmente o alto valor e alto vetor de um certo operador. Agora, vai ter uma família de operadores parametrizados por um parâmetro t, em que cada valor do parâmetro t ele tem um conjunto de autovetores e autovalores diferentes. Tá certo? Mas isso aí é outro papo. Eu não sei se respondeu a sua pergunta. Então, fundamentalmente, eu posso dizer, se eu sei que esse cara, no tempo t0, está aqui, e no tempo t1 ele está aqui, e eu sei que outra solução não cruza essa solução, ou seja, se duas soluções se cruzam, elas são a mesma, certo? Duas soluções não podem se cruzar, vocês entendem isso? Porque se elas se cruzam, significa que no ponto onde elas se cruzariam, elas teriam as mesmas condições iniciais. Mas se elas têm as mesmas condições iniciais, elas são a mesma solução. Então, duas soluções nunca se cruzam. Se elas estão em pontos diferentes do espaço de fase, elas nunca vão passar uma por cima da outra. Isso é muito, muito, muito importante para a mecânica estatística, né? Quando você faz o teorema de Liouville para mostrar que a estatística, né, ele preserva os volumes no espaço de fase. Tá? Então, como esses caras nunca se cruzam, eu posso fazer o seguinte, ó. Veja, eu tenho pontos aqui x e v antigos no meu tempo t0 e eu tenho pontos x e v no meu tempo t1, tá certo? Mas eu posso parametrizar, digamos, essa folha aqui ou com esses parâmetros aqui ou com esses parâmetros aqui, tanto faz. Se eu fixo um certo ΔT, eu posso usar coordenadas do passado para descrever pontos no futuro, né? Ou eu posso usar coordenadas de pontos no futuro para descrever pontos no passado. Tá ruim? Ou dá para compreender isso? A gente vai chegar nisso mais explicitamente, tá? Mas o fundamental que eu quero mostrar para vocês aqui é que a evolução temporal é também um tipo de transformação de coordenadas. Tá certo? E a gente, justamente, é por isso que a gente tem tanto interesse em entender transformações de coordenadas.
A gente vai escrever essas transformações de coordenadas agora em termos daquela nova variável P, que a gente escreveu como um gradiente. E a gente fez o gradiente de propósito, porque a gente sabe que gradientes se transformam de uma maneira bem, assim, bem definida. Tá certo? E a gente vai mostrar que a transformação do sistema como um todo, nesse novo sistema de coordenadas, é mais facilmente catalogável, digamos assim. Certo? E aí a gente vai conseguir avaliar que essas transformações aqui, elas se comportam com o mesmo tipo de transformação que a gente vai encontrar para a variável P e X. Se diz que a gente pode usar os pontos do futuro para descrever o passado. Isso. Eu estava pensando aqui comigo, isso não... Deixa eu dar um exemplo um pouco mais claro do que eu estou falando. Pegar aquele negócio mais simples do mundo. x1 é igual a x0, pegar uma partícula livre, tá? Mais v0t. Desculpa, ΔT. ΔT eu estou tomando como um número fixo, é 5 aqui. Sei lá, qualquer coisa que vocês quiserem, tá bom? E V1 vai ser igual a V0. Tá certo? Partícula livre. A velocidade está constante e a posição está mudando aqui linearmente com a velocidade. Aí você pensa o seguinte, eu tenho pontos aqui. Eu tenho o meu ponto aqui, que é o ponto x, a, VA. Tá certo? Eu posso usar essa transformação aqui para encontrar um novo sistema. Eu posso fazer usar essa transformação para encontrar novos valores para esse ponto aqui. Vão ser x, a, mais VA, ΔT e VA. Ou seja, esses são os pontos que têm o seguinte significado físico. Aonde que essa solução estaria se eu deixasse passar um ΔT fixo? Tá certo? Se você olhar esse cara aqui, ó, a velocidade está aqui, a velocidade não muda, e esse ponto simplesmente se moveu daqui para cá. Então, essa transformação, o que ela está fazendo? Ela está pegando todos os pontos e transladando para a direita, sem mexer na velocidade. Isso é uma transformação de coordenadas. Isso é a mesma coisa de eu falar, vou transladar o meu sistema todo para a direita com um certo número aqui, que não precisa ter significado físico de evolução temporal. Eu falo que eu transladei epsilon aqui. Tá certo? Então você vê que a evolução temporal, ela carregou todos os pontos para a direita. O que eu estou mostrando para vocês aqui, com esse argumento de que essas soluções nunca se cruzam, é que todo tipo de evolução temporal, como essas soluções nunca se cruzam, elas simplesmente fazem isso. Elas esticam, amassam, torcem, giram os pontos, mas eles sempre estão arrastando esses pontos de coordenadas antigas para coordenadas novas. E eu posso usar qualquer tipo de sistema de coordenadas para descrever meus pontos. É claro que é estranho falar isso, mas eu posso falar o seguinte, eu agora não vou dar mais coordenadas x e v para a minha partícula. Eu vou dar as coordenadas no ΔT do futuro para descrever os pontos do passado. Tá? Eu posso dizer isso. Eu posso dizer, eu vou dar coordenadas aqui de 8 e 7, tá certo? Mas essas coordenadas no tempo 0, elas têm um significado associado a 8 menos 7 vezes esse ΔT aqui e 7 aqui. Da mesma forma que você pode dizer que você tem essas coordenadas cartesianas ou polares. Contanto que você tem um mapa 1 para 1 de como sair de um para o outro, tanto faz. É claro que aqui é um pouco difícil de digerir mentalmente, porque é um negócio esquisito, né? Ou seja, eu estou dizendo que como eu sei que dado um ponto no futuro, exatamente como chegar num ponto do passado, então eu posso usar os pontos do futuro para descrever os pontos do passado. Isso não interfere em causalidade? Em que sentido? Você está obtendo informações de algo que vai acontecer para descrever algo que já aconteceu. Isso. Mas é justamente... Isso é muito esquisito. Não, é justamente porque isso vale porque, uma vez que o sistema mecânico está totalmente definido, eu sei exatamente tudo o que vai acontecer. Eu sei todo o futuro e todo o passado.
certo? No momento que você estabeleceu a força, você sabe todo o futuro e todo o passado, você sabe tudo sobre... Isso, claro, o sistema clássico. Mas é estranho, sim, não é... Pode falar. Não, eu ia ressaltar aí essa parte mesmo, tipo, se o sistema é clássico, então aquele postulado... Mas isso vale para a mecânica quântica também. Quer dizer postulados mais deterministas, eu quer dizer, tipo, se eu tenho uma condição de... Se eu tenho condições de controle que me dizem qual é a posição inicial e a velocidade inicial, e com elas eu consigo prever o que vai acontecer no futuro, na prática, o que me impede de inverter o tempo e ver o que acontece no passado? Nada. Você sabe tudo sobre tudo. É um dos problemas filosóficos da mecânica newtoniana, né? Ela te dá muita informação. Supostamente você pode saber tudo sobre tudo que aconteceu e tudo que vai acontecer. Aí você se pergunta, né? Free will, como é que é o nome disso? Livre-arbítrio. Livre-arbítrio. Mas é besteira, porque... besteira não. A realidade é muito mais complicada que isso. Né? Quando eu estava fazendo Eletro 2, a gente trabalhou com os potenciais retardados. E o professor ele usou como argumento por que a gente está calculando retardado, porque viola a causalidade. Mas, na verdade, está tudo bem eu entender como... Eu não estou conseguindo formular. Entender o que o campo irá ser em um tempo do futuro para descrever o que ele era antes. Acho que é os potenciais de Liebig-Rich que está falando. Sim. Mas qual... Tipo, não viola, que a gente tinha mais e menos para descrever a evolução temporal, e a gente escolheu mais, porque menos, para não violar a causalidade. Mas está tudo bem eu aplicar essa transformação de coordenadas lá. O problema dos potenciais é que você está colocando... Onde que você vai colocar as suas condições iniciais? Nesse caso, está dizendo o seguinte, só faz sentido físico eu colocar condições iniciais no passado. Tá. Né? Você fala, você bota... O que isso está te dizendo? O que esses potenciais estão te dizendo? Se você, por acaso, soubesse o estado do seu sistema no futuro, você poderia usar isso para determinar unicamente o estado no passado. O problema é que a gente raramente sabe as condições no futuro e queremos propagar essa informação para o passado. Geralmente a gente sabe do passado ou do presente e quer saber do futuro. Mas o problema é que matematicamente essa simetria está lá, entendeu? Da mesma forma que a simetria de inversão temporal está na mecânica newtoniana. E você pode muito bem fazer é a mesma coisa do potencial retardado, seria a mesma coisa de você chegar e falar quais são as condições iniciais do meu problema em T1 e determinar qual é o que aconteceu no T0, entendeu? Você pode fazer isso, não tem problema nenhum. Matematicamente é equivalente. Essa comentário que você falou, que a gente tem dificuldade em determinar as condições iniciais do futuro, mas isso acontece até mesmo no universo homogêneo total. É a mesma coisa. Mesma coisa. Então, pessoal, eu estou tentando só motivar um pouco melhor aqui a coisa para vocês, tá? Isso aqui, eu só queria mostrar como que isso aqui é complicado, tá? Como que parece que falta alguma coisa para ter uma estrutura um pouco mais clara do que está acontecendo, tá certo? Bom, na verdade, se você quiser ver a maneira padrão de se fazer isso, é simplesmente monta-se uma lagrangiana e vamos fazer agora a transformada de Legendre. Por quê? Sem muita razão, você faz uma transformada de Legendre, aí quando você faz a transformada de Legendre, você acaba num sistema que agora você tem X e P, e aí você tem uma classe mais geral de transformações nesse sistema de coordenadas, tá certo? Mas as razões práticas de por que você está fazendo aquilo, assim, por que fazer um formalismo hamiltoniano? Né? Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco que a gente pode ter um formalismo lagrangiano de primeira ordem também, não precisa ser simplesmente o hamiltoniano. Então, em princípio, a vantagem do lagrangiano a vantagem do hamiltoniano não fica muito evidente, certo? Então, Professor, você pode explicar um pouco melhor isso das linhas não se cruzarem nos pensa o seguinte, vamos provar por absurdo. Ó, você concorda que eu tenho um sistema dinâmico qualquer, então a cada tempo t eu tenho, para uma certa condição inicial, eu tenho
para cada tempo t, eu tenho um novo ponto nesse espaço aqui. Digamos que a velocidade está mudando, a posição está mudando, certo? Aí você faz a seguinte suposição. Será que existe uma segunda solução de uma outra condição inicial qualquer, mas que cruza essa aqui? Será que isso aqui é possível? Aí você pega a estrutura das equações e a sua estrutura é assim. X ponto vai ser igual a uma certa função de x e v. Em geral, tá certo? É mais simples que isso, porque no caso que a gente está fazendo aqui é sempre v, né? Mas vamos pegar o caso mais geral, né? F, v de x e v. Tá certo? Vou botar g aqui para não confundir com as das transformações. Tá certo? Então, isso aqui é um campo vetorial qualquer, que tem valores de coordenadas x e v para cada ponto x e v do seu espaço. Tá certo? O que acontece é que agora você esquece um pouco de geometria, esquece um pouco cálculo, um pouco mecânica, e vai lá para a teoria de equações diferenciais ordinárias. Aí você estuda a teoria das equações diferenciais ordinárias e descobre que esse sistema tem solução única. A solução é única, não existe mais de uma solução. Certo? Significa que se você está num certo ponto, a solução vai sempre ser a mesma. Não existe duas soluções passando para o mesmo ponto. Então, se isso aqui é verdade, se a solução é única, então qual é a solução única associada a esse ponto aqui? Porque esse ponto aqui te dá uma condição inicial qualquer. Ó, esse cara vai te dar um x1 e um v1. Você concorda? Quando eu passei por esse ponto, ambas as soluções têm x1 e v1. Mas se a solução é única para x1 e v1, isso aqui é impossível. É impossível ter duas soluções diferentes. Então, se duas soluções se cruzam em um ponto, elas se cruzam em todos. Ou seja, se duas soluções passam pelo mesmo ponto, elas são a mesma solução. Não é verdade? Então, esse teorema de EDO, ele te dá esse significado aqui. Por causa disso, você pode sempre pensar que você pode pegar todos os pontos do seu espaço, todos eles, todos, e mover ΔT no tempo. Isso vai simplesmente arrastar todos esses pontos para novos pontos. Mas como essas soluções nunca se cruzam, isso nunca vai abrir um buraco no seu espaço. Né? Nem vai fazer essas coisas todas colimarem para um ponto só, que perderia informação, nem vai abrir buraco no seu espaço. Significa que as coordenadas do passado têm uma contraparte única no futuro, e as do futuro têm uma contraparte única no passado. Entendeu? E isso pode ser pensado como uma transformação de coordenadas. Isso vai ser muito importante, pessoal, porque veja, na hora que a gente vai falando de distribuição de probabilidade, a gente quer saber o seguinte, digamos que eu tenho essa região aqui, tá certo? E eu sei o seguinte, eu vou dizer, não, ó, o que está acontecendo no meu sistema mecânico é dado por essas equações aqui, tá certo? E eu sei que a probabilidade inicial, eu tenho minha bolinha lá, que eu estou lançando no meu sistema, e eu sei que essa bolinha, ela sempre tem essa velocidade inicial aqui, eu não sei exatamente qual vai ser, mas eu sei que ela tem uma probabilidade uniforme de ser encontrada com qualquer velocidade entre 0 e um certo V1 aqui. E a mesma coisa, eu não sei onde minha bolinha está, mas eu sei que ou ela está na origem, ou ela vai até x1 aqui com uma probabilidade igual. Ou seja, a minha probabilidade é uniforme. Tá certo? Aí eu faço a seguinte pergunta. Dada essa distribuição de probabilidade inicial, qual é a probabilidade de eu encontrar essa bolinha aqui depois que passar um certo ΔT? Tá certo? O que eu vou fazer? Eu vou pegar esse ponto aqui e vou resolver a equação diferencial para ele. Ele vem até aqui. Eu vou pegar esse ponto, vou resolver a equação diferencial para ele vai vir até aqui. E aí eu vou fazendo isso para todos os pontos dentro desse quadrado. Esse quadrado ele vai ser deformado um pouco e vai virar uma coisa assim. Então eu sei que depois de um certo ΔT, a probabilidade de eu encontrar minha partícula vai ser uniforme dentro desse novo quadrado e 0 fora. É fácil, né? Ou seja, se eu tenho certeza que minha partícula está nesse ponto com essa velocidade, depois de um certo ΔT, eu tenho certeza onde ela está. Mas se eu não tenho certeza, se eu falar, ela pode ter qualquer Δx aqui, mas com um certo V fixo. Depois de passar um tempo, eu sei que ela vai poder só estar aqui. Dependendo de como a evolução temporal deformou essas áreas aqui, ó. Mas o importante que a gente vai mostrar é que essas áreas são preservadas, num certo sentido mais novo, mais associado às variáveis novas que a gente vai ver, entendeu? No decorrer do tempo, uma partícula vai perdendo possibilidade de espaço para onde ela pode estar, é isso? Vai delimitando o local onde ela vai estar. Eu estou dizendo que a informação estatística que nós temos sobre a partícula inicialmente,
é transportada e deformada quando o tempo passa. Vamos pegar o exemplo mais simples aqui. Vamos pegar exatamente isso, tá? Eu tenho um certo V1, eu tenho um certo X1, minha partícula pode estar em qualquer ponto aqui com igual probabilidade. Tá certo? E digamos que meu problema aqui seja assim, ó. É uma condição, quer ver? Esse cara aqui é V, tá certo? E esse cara aqui é 0. Certo? É uma partícula livre. O que acontece com a partícula que está... O que acontece com a partícula que está no ponto 0, 0 aqui? Se ela está na origem e com velocidade 0, depois que passar ΔT, ela continua aqui. Certo? O que a partícula que está aqui acontece com ela? Ela está em x1, mas velocidade 0. Ela fica lá igualzinha, tá certo? Mas e essa partícula aqui, ó? Essa aqui, quando passar o tempo, ela vai ter andado ΔT vezes V1. Ou seja, digamos que ela andou daqui até aqui. Todas as que estão nessa linha também andaram a mesma quantidade, porque elas todas tinham a mesma velocidade. Então, esse mesmo coisinho veio para cá. Esse mesmo intervalo foi transportado para cá. Tá certo? Só que quanto mais para baixo, menor esse deslocamento para cá. Então, na verdade, essa minha mesma área ela foi transportada para cá. Ó. Significa que se no meu tempo inicial eu tinha probabilidade uniforme de encontrar a partícula aqui, no meu tempo final eu tenho probabilidade uniforme de encontrar minha partícula nesse paralelogramo esquisitinho aqui. Tá certo? Eu posso dizer que tipo, a probabilidade no tempo mais avante vai ser a probabilidade inicial, só que transladada. Transportada pela dinâmica, exatamente. E, pessoal, é muito parecido... eu estou fazendo isso justamente porque eu quero que vocês entendam mecânica quântica, e para entender mecânica quântica, você tem que entender o que a mecânica estatística clássica te diria para o mesmo problema, entendeu? Porque aqui eu sei... Veja, eu estou pressupondo poder saber da velocidade e da posição simultaneamente. E aí, quando eu faço esse transporte, onde eu sei perfeitamente o futuro dado o passado, essas coisas aqui ficam mais ou menos simples de serem compreendidas, entendeu? Como assim? Não, mas tipo, tá um em cima do outro, ali no cantinho. Aqui? É, Sim. mas daí não estaria se cruzando? Não, cada uma solução individualmente não se cruza, mas... Não, nenhuma solução se cruza com nenhuma solução. Veja, as soluções são assim, ó. Esses caras que estão aqui, ó, eles vieram para cá. O que estava um pouco mais para frente, eu vou desenhar um pouco em cima para a gente não ver uma linha sobre a outra, ele também veio para cá. Mas veja, num certo tempo T, esse cara está aqui e esse cara está aqui. Então, espera um pouquinho. Tá. A sua dúvida é essa, né? Parece que esses caras estão se cruzando. Aqui naquele triângulozinho ali. Aqui? É bem onde tá os dois entre eles, entendeu? Tem uns triângulos retângulos ali bem no cantinho que eles estão um em cima do outro. Aqui. Mas é porque... Mas são coisas diferentes, tipo, a primeira solução é assim mesmo. Mas estão se cruzando. Mas tipo assim, você colocar uma e depois colocar outra. Vamos por partes. Vamos pegar esse exemplo que eu estava dando aqui, ó. Essas duas soluções, elas são a mesma solução. Tá certo? Ou seja, é que aqui tem mais um aspecto complicador. Pega esse cara que estava aqui, ó. Ele está na posição x igual a 0, mas com uma certa velocidade v1. Aqui do lado dele, eu tenho um cara que é uma partícula que está na posição, digamos, ΔX, um pouquinho para o lado, com a mesma velocidade v1. Essas duas soluções são a mesma solução, só que elas estão com uma variação no tempo entre uma e outra. Tem um shift no tempo delas, tá certo? Por isso que, só para dizer uma coisa, isso vai voltar a ser importante quando a gente for ver mecânica lagrangiana. Eu falei desse mapa aqui como uma transformação de coordenadas para um ΔT fixo. Se não for para um ΔT fixo, a gente vai ter esse tipo de problema aqui, que você está trazendo. Agora, eu não entendi exatamente o que você quer, qual é o seu problema aqui com esse triângulo. Que a solução
Porque essas linhas não são soluções, tá? Essa linha aqui, ó, essa linha, ela está dizendo que essa solução veio para cá, desculpa, essa solução ficou parada, a solução que tem um ΔT veio para cá, a solução que, né? Isso aqui é a evolução de cada uma das soluções, é a borda da área das soluções. Que estão uma em cima da outra. É que o desenho me contradiz, entendeu? Contraditório o desenho, mas eu acho que eu entendi o que você falou. Cada um Deixa, Você pode desenhar alguns pontos? deixa eu fazer assim, vamos lá. Isso é importante, então acho que não... Vamos lá. Ó. Então vamos fazer a mesma coisa que a gente estava fazendo antes, tá? A gente tem um V1 aqui e a gente tem um X1 aqui, certo? Quando eu passar um ΔT, o que aconteceu com esse ponto aqui? Ele ficou na mesma região, tá certo? Então, ali a sua transformação é trivial, tá certo? Ok. Esse ponto aqui, a mesma coisa acontece com ele, a velocidade dele é zero. Então, quando passar um ΔT fixo, esse cara aqui ficou parado aqui. Isso aconteceu para todos esses pontos aqui, tá certo? Então, ó, eu vou desenhar aqui do lado a tracejada, são esses mesmos pontos carregados no ΔT, tá certo? Agora pensa nesse ponto aqui. O que aconteceu com ele? Digamos que esse ponto aqui, ó, ele veio até aqui, tá certo? Então, se isso é verdade, deixa eu ver aqui. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Então, esse ponto aqui veio para cá. Tá certo? Mas, esse cara não veio por aqui, ele veio por aqui, ó, ele veio reto. Certo? Então, veja, esse ponto aqui, ó, ele está cruzando todas as outras soluções. Tá certo? Ele já está cruzando. Ó. Esse ponto aqui, ele está andando e está cruzando todas as soluções. Tá certo? Até chegar aqui. Quando eu for ver o cara que tem uma velocidade um pouco menor, o que aconteceu com a velocidade um pouco menor? Fez esse negócio andar não para tão longe, mas ele veio para cá. O próximo, desculpa, os próximos vieram para cá. Os próximos vieram para cá. Tá certo? Quando eu for, é claro que eu fiz o ângulo totalmente errado, mas vamos forçar um pouco a barra aqui, vamos dizer que esse negócio são retas, tá? Então, essas soluções estão se movendo todas para cá. Tá certo? E aí você tem razão, tem uma coisa esquisita aqui, porque veja, esse ponto aqui, que é o ponto X0 e V1, ele eventualmente vai passar pelo ponto aqui, ó, XM e V1, que é outra condição inicial aqui também do meu sistema, certo? Mas, por mais que esses caras sejam a mesma solução, como o meu ΔT é diferente, eles vão levar esses pontos em pontos diferentes. Tá certo? Então, eu continuo tendo um mapa aqui de 1 para 1 entre essa região e essa região aqui. Menos para quando veio igual a zero. Não. Por que não? Por que menos para quando veio igual a zero? É um mapa, só que um mapa trivial. É a mesma coisa de eu falar. Digamos que... aqui não tem como fazer isso. Se eu tivesse só condições iniciais só nessa linha, significa que eu falo o seguinte, eu tenho a probabilidade uniforme de encontrar minha partícula em qualquer ponto entre 0 e x1. Tá certo? Mas todas as partículas estão sempre com velocidade igual a zero. E meu sistema é um sistema de força zero. Qual é a probabilidade depois de um ΔT? Mesma coisa, uniforme entre 0 e x1. Entendeu? Não tem nenhum problema nisso. Não. Qualquer sistema assim, x igual a g, x de x e v,
e V ponto igual a GV de X e V, tem solução única. A menos de casos muito que não interessam. Então a solução única depende da posição e da velocidade. Isso. Não. Isso que é o que a gente aprendeu de Newton, né? Quando ele escreveu F igual a MA, o A muda tudo. Por isso que a gente fez toda essa brincadeira aqui, para estimular vocês a pensarem que o sistema mecânico é determinado justamente com posição e velocidade inicial e assim por diante. Isso é uma coisa que eu não entendi, por exemplo, em analítica. A aceleração, por exemplo, eu sempre preciso de uma posição e velocidade. Se eu, sei lá, tivesse uma aceleração aí, o que é a aceleração não importa? É porque a aceleração, em princípio, é sempre determinada pela estrutura do seu sistema físico. Ou seja, quando você escreve que F é igual a MA, isso aqui é muito mais para você pensar que A é igual a F sobre M do que qualquer outra coisa. Isso aqui está dizendo para você o seguinte, você não tem liberdade de dizer a minha partícula inicialmente está na posição X, com velocidade V e com aceleração W. Você não tem o direito de fazer isso. Por uma vez que você especificou o seu sistema mecânico, você dá uma posição e uma velocidade, você alimenta essa funçãozinha chamada força com a posição com a velocidade inicial e ela te diz, a aceleração tem que ser tanto. Você não tem liberdade na aceleração. Se a gente tivesse, se nossa força fosse uma força que determinasse aqui a derivada da aceleração, aí para você determinar unicamente o estado de um sistema, você teria que dizer qual é a velocidade inicial, posição inicial e aceleração inicial. Aí você ia ter uma solução única. Certo? Por alguma razão, a natureza escolheu isso aqui. Né? Como assim, a derivada da aceleração? Tem, você pode calcular aqui ponto. Isso aqui vai dar df dx x ponto, df dv v ponto. Só que tanto df dx x ponto quanto df dv v ponto podem ser escritos usando a própria f. Foi a conta que eu fiz na outra aula. Ou seja, se você calcular essa derivada aqui, ó, você vai encontrar o quê? Você vai encontrar, vou botar o m aqui para não chatear, df dx x ponto, mais x ponto é v. Então isso aqui continua sendo uma função da posição e velocidade inicial, mais df dv v ponto. Só que quanto é que é v ponto? É a. E quanto é que é a? A é f sobre m. Mas isso tudo aqui, ó, é uma função de x e v. Então, no momento que eu especifiquei que o meu sistema mecânico é descrito por isso, eu não tenho uma liberdade nenhuma. A aceleração é dada, a derivada da aceleração é dada, a derivada da segunda aceleração é dada. Todas as derivadas temporais de aceleração são especificáveis ou calculáveis a partir das condições iniciais. E se você fizer isso aqui até o n infinito, onde a derivada n, né, da aceleração está aparecendo lá, basicamente você tem toda a série de Taylor de x. Ou seja, você tem a solução de x. Se aquela série de Taylor convergir para a solução, então você tem a solução do seu problema. Onde toda a solução ficou totalmente determinada simplesmente pela escolha de v e x iniciais. Tá certo? Mas vocês têm que pensar bastante sobre isso aqui. Se vocês tiverem realmente interesse de entender profundamente o que é mecânica quântica, não simplesmente operar as coisas, vocês têm que pensar muito nesse tipo de coisa. O que eu posso saber sobre um conjunto de probabilidades do sistema no passado, como que esse conjunto de probabilidades evolui no tempo, pressupondo que a mecânica newtoniana está certa e pode ser aplicável, né, em todos os limites que aqui estão importando. Tá certo? Por isso que nós estamos tão interessados em descobrir uma estrutura matemática mais manipulável, digamos assim, por trás das transformações de coordenadas. Porque as transformações de coordenadas, elas vão servir para a gente para tudo. Isso aqui vai ser uma transformação de coordenadas. Tá certo? E a gente quer justamente estudar essas áreas aqui, justamente porque as áreas estão associadas às probabilidades das coisas. Tá certo? E da mesmíssima forma, essas áreas vão aparecer de novo na mecânica quântica. Por que a gente tem uma área especial chamada H cortado, a gente não sabe. Mas tem uma área bem especial chamada H cortado que aparece lá na mecânica quântica. Que nada mais é do que uma área no espaço de fase, pessoal. A unidade de H cortado é XP, momento angular.
HT, né, onde energia é tempo, ou posição momento. Então, isso aqui está no coração da mecânica quântica, tá bom? Pode parecer meio aleatório o que eu estava fazendo, mas não é não. Bom, então eu estava só fazendo isso aqui tudo, pessoal, para estimular vocês, né, a entenderem que isso aqui é complicado, que a gente pode extrair uma estrutura matemática bem mais simples, escrevendo agora em termos daquela nossa variável P, que eu tinha falado antes, tá certo? Então, se eu repito essa conta aqui, a única diferença, pessoal, é que em vez de V' vai aparecer P', tá? E em vez de V vai aparecer P. Ou seja, eu vou fazer aquela transformação que eu mostrei na outra aula para vocês, de x e V para x e P, e vou fazer uma transformação geral de coordenadas agora em x e P. Tá certo? Veja, basicamente a gente vai ter um análogo a isso aqui, tá? Vai ser assim. X' ponto, P' ponto. Mesma coisa, vai ser a inversa daquela matriz, tá? Agora vai ser assim, del F x', del x, del F x', del P, del F P', del x, df, del F P', dp. Tá certo? Agora olha aqui. A gente já tinha encontrado que isso era assim, ó. Isso aqui era menos dh dp, lembram? Opa, não. Menos dh dp d dh dx. Vocês lembram disso aqui, pessoal? A gente tinha encontrado isso, né? A gente tinha encontrado que x ponto era igual a dh dp e P ponto é igual a menos dh dx. Vocês lembram disso? A gente construiu esse H como T mais V, né? A gente construiu o nosso T justamente para assumir aquele termo de massa, e a gente tinha encontrado isso aqui, tá certo? Aqui, ó, aqui tem o menos, tá certo? Então, ó, aqui é esse lado aqui, pessoal. Tá certo? Só que aqui, em vez de ter esse 1 sobre m aqui, a gente sumiu com a definição do nosso T, tá certo? E esse cara aqui a gente reescreveu em termos de P. Então, lembra que o P aparece como sendo dHdP, certo? Só que, veja, a gente pode fazer melhor que isso. A gente pode pegar esse negócio aqui e reescrever assim, ó. Tá vendo que parece ter um gradiente, mas é um gradiente esquisito, porque eu troquei o ddx com ddp e botei um menos aqui? Então, basicamente, o que está acontecendo é o seguinte, ó. Eu tenho aqui, eu tenho dfx dx, dfx' dp, dfp' dx, dfp' dp. Esse cara aqui, ó, é fácil vocês verem que isso aqui é a matriz 1, menos 1, 0, aplicado em dh dx, dh dp. Tá certo? Né? Só que isso aqui, pessoal, é o quê? É x ponto linha, p ponto linha. Tá certo? Só que, e aqui eu tenho dh dx, dh dp. Eu tenho a mesma situação que eu tinha aqui, ó. Certo? Só que agora, como isso aqui é um gradiente, é muito mais fácil eu encontrar uma lei de transformação para esse negócio. Né? Porque o gradiente ele vai mudar com o sistema de coordenadas, mas a gente sabe como, a gente sabe usar a regra da cadeia. E a regra da cadeia vai dar para a gente uma operação linear na transformação. Diferente da transformação aqui, que pode ser não linear complicada. Tá certo? Então, simplesmente pelo fato de eu ter um gradiente agora aqui, minha vida ficou mais fácil. E as matrizes que os elementos da diagonal contraem e não da diagonal principal? É um dos mistérios da natureza, cara. Por quê? Porque esse cara aqui, ele de certa forma está te dando uma velocidade, lembra? Por isso que ele vai ser o dHdP, que vai estar associado ao x ponto. Né? Aqui melhor. Né? Por causa disso aqui. Porque a equação é de segunda ordem, basicamente. Tá certo?
Porque justamente a equação é de segunda ordem. Se eu fizesse uma equação assim, ó, imagina se eu tenho uma coisa assim, ó, x ponto é igual a um f que só depende de x e p ponto é igual a um g que só depende de p. Essa equação você poderia dizer que é de segunda ordem? Não, né? Essa equação ela não tem a característica de ser uma equação de segunda ordem como tem a newtoniana. Porque para a gente fazer transformar uma de segunda ordem em duas de primeira ordem, a gente precisou botar aqui v, né? E aqui a gente botou v ponto igual a esse cara aqui, justamente para a gente poder derivar essa, encontrar que é v ponto e usar de baixo para escrever o negócio aqui de x, entendeu? Então, na verdade, esse tipo de estrutura que apareceu aqui, ela vem justamente porque a gente está insistindo em usar a mecânica newtoniana com a segunda lei de Newton. É a segunda lei de Newton, no que diz respeito ao fato de ser de segunda ordem, que nos impôs essa estrutura aqui. Tá certo? E essa matriz ela veio simplesmente da imposição de que você está trabalhando com equações de segunda ordem. Isso que eu acho que é bonito e, de certa forma, um pouco misterioso. Certo? Se você for olhar isso do ponto de vista bem matemático, você vai ver que todo o fibrado tangente tem uma estrutura simplética lá, natural dentro dele. Certo? Que é o que a gente está vendo aqui. Mas isso, do ponto de vista matemático, a gente não sabe, por que daí? Por que o fibrado tangente é tão especial e tal? É justamente o fibrado tangente, ele é só especial, ou seja, conhecer posições e velocidades só é tão especial assim porque a mecânica é de segunda ordem. Porque se ela fosse de terceira ordem, de primeira ordem, essa geometria desse espaço não ia ser tão relevante para a gente. Tá certo? Bom, então agora a gente pode fazer a regra da cadeia aqui. Como é que fica esse cara? Fica assim. dH dx, dH dp. Como é que a gente vai escrever isso aqui, pessoal? Vê se vocês acompanham. Isso aqui vai ser assim. D f x' dx df p' dp df x' dp df p', isso, dp. E aqui vai ficar assim, ó. D h' dx', d h' dp'. Agora, lembrando que a h', pessoal, é uma função de x' e p', mas como que eu obtenho essa função aqui? É h de x, de fx de x' p', que é a regra de transformação, que me dá o x antigo em termos do x e p novos, e fp de x' p'. Tá certo? Então, veja, vocês concordam que eu posso escrever h de x e p como sendo h' de f x', x e p, porque é a inversa, f p' de x e p. Onde? Aqui? Espera, tem alguma coisa errada. Espera aí. Aqui é x. Era isso? Ou não? Tá? Por que eu estou mostrando isso aqui, pessoal? Vocês concordam com isso aqui? Eu pego a minha newtoniana antiga, vou chamar esse H de hamiltoniana, eu vou pegar a antiga, ela recebe coordenadas x e p, só que eu sei quem é x antigo e p antigo em termos dos novos e simplesmente escrevo as funções aqui. E vou chamar esse cara como sendo meu H'.
Não, por enquanto é só uma transformação. Daqui a pouco vai ter um ΔT nessa brincadeira, mas por enquanto é só uma transformação. Tá certo? Por que essa transformação aí não era para ser a inversa? Era para ser aquela. Por que elas foram diferentes? Não, justamente não. Porque um é gradiente e outro é vetor. Por isso que eu já falei, insisti para vocês em várias situações. Gradientes não são vetores. Gradientes se transformam de um jeito diferente de vetores. E vocês estão vendo aqui na prática. Gradientes estão associados a uma coisa que, não sei se vocês já viram, chamada unformas. E unformas não são vetores, são formas. Tá, eu achei que você estava querendo reescrever aquilo ali embaixo, juntando aquelas duas matrizes numa outra. Então é isso. Não, eu estou simplesmente calculando agora as coisas em termos das variáveis novas. Então, ó, se você pega esse cara aqui, ó, vocês concordaram com essa primeira linha? A segunda linha é simplesmente botar a inversa da inversa aqui e voltar para o original. Agora, se eu calcular esse cara aqui, ó, esse aqui, dH dx, vai ficar como? Vai ficar dH' dx', que é esse cara aqui, del f de x' del x, mais del h' del p', del f de p' del x. Tá vendo? O que aparece aqui, ó. Então, eu substituí, ó, esse cara aqui, ó, ele vai ser isso aqui que eu escrevi, ó. O x', que está aqui, vezes o h', x' aqui, depois o p', aqui, vezes o h' aqui. Tá certo? E se você fizer o mesmo aqui embaixo, né, del h del p vai ser igual a del h' del x', del f de x' del p, mais del h' del p', del f de p' del p, que vai ser essa linha vezes essa coluna. O que isso é? Da onde que isso surge daquilo ali? Você tem que botar um pouco mais de substantivo aí para eu entender, cara. Da onde que você sai dessa expressão aí de baixo, lá para cima, você está igualando o último pedaço dessa expressão. Eu só estou reescrevendo só esse pedaço primeiro. Mas da onde você tirou aquela transformação lá? Essa aqui? Lá, na matriz. Essa aqui? A matriz. Isso aqui. É. Então, eu escrevi isso aqui supondo que vocês poderiam entender de partida. Como eu vi que vocês não estavam entendendo, eu escrevi isso aqui e deduzi esse cara aqui. Eu acabei de rededuzir aqui embaixo. Ó. Isso aqui que eu escrevi é a dedução dessa expressão matricial de cima. Mas o que não ficou claro? Não sei nem formular. Antes de qualquer coisa, pessoal, isso aqui é só a regra da cadeia para transformar gradiente num sistema de coordenadas para um novo. Pode parecer complicado, talvez vocês nunca tenham visto esse tipo de conta, mas não precisa, assim, não precisa ficar procurando uma coisa mais surpreendente do que isso. É só uma transformação de coordenadas e gradiente. Eu estou com uma dúvida, porque nas outras matrizes de transformação, o x ele aparece, as componentes de x aparecem na coluna. Isso. As derivadas embaixo da coluna. E ali aparece em forma de... Isso, aqui ó, aparece ó, x', agora está x'. Está ao contrário. Ao contrário, está transposto. Mas isso vai influenciar alguma coisa? Vai. Qual que é a diferença? A gente vai explorar isso agora. Eu acho que todas as anteriores o professor fez daquela forma. Não é que eu fiz, eu deduzi elas e elas são assim porque elas são assim. Tá certo? Elas são assim porque elas vêm da regra de transformação de x ponto e p ponto. Uma coisa é derivar a tangente a uma trajetória, que é justamente x ponto e p ponto. Isso é a tangente de uma trajetória. Outra coisa é derivar um gradiente de uma função. Enquanto vocês estão vendo agora aqui explicitamente, com todas as entranhas expostas para vocês, é como essas duas coisas aparecem.
E é isso que eu queria fazer mesmo, eu queria que vocês vissem isso aqui, e eu gostaria que vocês fizessem essas contas também. Para vocês terem o feeling por que um gradiente não é um vetor. Certo? Acho que agora ficou melhor isso. O que você está fazendo? É por isso que as perguntas de vocês são bem úteis. Então, eu substituo essa expressão ali e vou ter o quê? Deixa eu ver se eu escrevi a coisa completa. Não escrevi a coisa completa. Deixa eu escrever ela completa uma vez, e depois eu faço uma anotação mais compacta. Então vai ficar assim, ó. X' ponto, P' ponto, vai ser igual a... Aí eu boto aquele cara lá, vai ficar assim. Del F X', del X, del F, P', X', del P. Isso. Del F, P', del X, del F, P', del P. Aí aqui vai entrar aquela matriz esquisitinha, 1 menos 1, 0. E aqui, pessoal, eu vou escrever assim, ó, del F X', del X, e vou escrever aqui assim, del F X', del P, del F P', dx, df, del F, del P', del P, e vou botar um transposto aqui. Tá certo? E aqui vai ficar dh', dx', dh', dp'. Todo mundo concorda com o que eu escrevi? Mas, pessoal, olha aqui. Se eu chamar esse cara aqui de uma transformação, matriz de transformação C, e esse cara aqui de ômega, eu posso chamar esse cara aqui de C transposto. Tá certo? E eu vou fazer mais uma coisa. Eu vou dizer que eu tenho agora um certo vetor xi, que vai ser dado por x e p. Tá ok? Vou botar botei setinha assim, tá certo? E vou dizer também que o gradiente aqui de H vai ser esse cara aqui. Del H, del X, del H, del P. Tá certo? Com essa notação aqui, pessoal, eu posso escrever o seguinte, ó. Xi ponto vai ser igual a C ômega C transposto del linha H linha. Tá certo? Então, por mais complicado que isso aqui pareça ser, isso aqui é uma transformação linear no meu problema. Tá certo? Isso aqui tá tranquilo, isso aqui é só uma questão de notação para compactar um pouco, para a gente não ficar escrevendo essas matrizes mais. Certo? E não é nada de particular para a dimensão do nosso problema aqui. A gente fez para a dimensão, né, uma espacial, e depois ganhou uma velocidade só, mas isso aqui poderia valer, isso aqui valeria igualmente para qualquer tipo de número de dimensões espaciais. E velocidade, e momentos, né? E momentos, e variáveis P, digamos assim. Tá certo? Bom, agora, veja que interessante. Aqui tem linha, né? Aqui tem linha. Eu botei aqui o sem linha, mas tanto faz, tá? Eu posso escrever a mesma notação quando ele vai da linha H'. Se eu encontro um conjunto de transformações que satisfaz isso aqui, ó. Só um segundinho. Pode falar. Do C transposto? É o del seta linha. Oi?
Então, o que eu posso fazer então é o seguinte. Se eu encontro uma classe de transformações que satisfaz isso aqui, eu vou encontrar que as equações no novo conjunto de variáveis, ele vai ter a mesma forma de antes. Vai ser simplesmente... Cadê? Essa aqui, ó. Eu não cheguei... Aqui, ó. Eu vou ter esse mesmo formato aqui, só que agora vai ser x', galinha, pelinha, galinha, x'. Vai ter a mesma estrutura. Né? E agora, as minhas transformações, elas são muito mais permissivas do que antes. Antes eu podia mexer só no x. Agora eu posso mexer no x e no p. Eu posso ter essas funções aqui, essas f' e p', que dependem de x e p. Elas têm essa restrição aqui, tá? Elas têm que satisfazer isso aqui. Mas contanto que elas satisfaçam isso aqui, eu ainda posso encontrar essas transformações. Tá certo? Se vocês lembram de mecânica newtoniana, vocês viram muito lá as rotações que a gente pode fazer. A gente tinha um vetor V, e você tinha um vetor aqui, e você sabe que se você gira duas velocidades, o produto interno é o mesmo, então basicamente você vai ter o quê? Uma transformação de rotação, aplicando em V, transposto, com uma rotação aplicada no V aqui. Certo? Ou seja, esse aqui é igual a isso aqui, só que o transposto disso aqui vai ser o quê? Vai ser V transposto, rotação, V. Tá certo? E aí a rotação, ela satisfaz isso aqui, ó. O transposto da rotação com a própria rotação dá identidade. Tá certo? Então vocês estão vendo que... Na verdade, vocês não estão vendo ainda. Tem um detalhe importante aqui. Aqui, entre uma velocidade e a outra, implicitamente tem uma identidade. Porque isso que eu estou falando aqui vale para coordenadas cartesianas. Se vocês já fizeram conta para calcular o módulo de um vetor em coordenadas esféricas, vocês vão ver que esse cara aqui ele não é mais identidade. Tá certo? Vão ter lá aquele R e o RC no θ. Tá certo? Então, na verdade, essas matrizes de rotação, elas estão preservando, a identidade aparece de novo aqui, e agora a identidade aparece aqui, ó. A métrica euclidiana, que é como eu meço distâncias no meu espaço euclidiano, está sendo preservado para essas matrizes. Ó. Matriz transposta, métrica euclidiana, matriz transposta, dá de novo a métrica euclidiana. Aqui é a mesma coisa. Eu tenho essa matriz aqui que mede alguma coisa nesse espaço novo que a gente está explorando, que é o espaço das velocidades das posições, e eu tenho uma transformação e a sua transposta que, uma vez sanduichada com ele, dá ele de novo. Tá certo? Então, é a mesma coisa que a gente tinha lá na mecânica, na rotação. Só que em vez de você estar fazendo uma rotação, agora você está considerando um grupo maior de transformações. Tá certo? O nome desse grupo é o grupo simplético. Esse aqui, no caso, é o SP2. Tá certo? Esse grupo aqui, ele tem 3 dimensões. Tá bom? Enquanto um grupo de rotação 2 aqui, ele tem uma dimensão só. Então, ele é maior do que uma rotação. Só retomando, então, o C transposto é as coordenadas x ponto e p ponto sem linha. O transposto é trocar a sequência. Não, mas aí, fazendo transposto, você pega o... Ó, tá vendo que eu encontrei aqui, ó? XP, XP, mas eu queria XX, PP. Se eu troco esse com esse, eu obtenho isso aqui. XX, PP. Eu boto o transposto aqui. Porque quando, né, o transposto ele pega essa matriz e troca esses dois caras aqui. Mas você está trocando, você está fazendo o x linha, as coordenadas linhas voltarem no original. Sem linha. Não. Eu estou mostrando que o meu sistema, nas novas coordenadas linha, ele vai ser transformado dessa forma aqui. E que se por acaso a minha transformação caracterizada pela matriz C satisfaz essa condição, então nas minhas coordenadas linha, eu vou ter a mesma estrutura de equações que eu tinha antes. Então, relacionar essa equação final com essa conclusão que você falou, que eu não estou enxergando. Por que a gente volta no operador? Não, porque se isso aqui for verdade, então é verdade que
que se linha ponto é igual a ômega gradiente linha de H'. Mas isso aqui que eu escrevi, nada mais é do que essas mesmas equações aqui, ó, botando linha em todo mundo. Você poderia fazer tudo, você poderia pensar tudo ao contrário. Você começou com variáveis linha e está transformando de volta para P. Tanto faz. Certo? E aí basta você botar a inversa aqui dos dois lados. Se você botar a inversa aqui dos dois lados, você vai ver que a inversa desse cara aqui é menos ela. É fácil ver, né? Ó. Quanto é que é ômega ao quadrado? Ó. Isso vezes isso dá menos 1, esse vezes esse dá 0, esse vezes esse dá 0 e esse vezes esse dá menos 1. Então, esse cara aqui dá menos a identidade. Então, como a inversa desse cara é menos ele, se eu tirar a inversa dos dois lados, você vai ver que a inversa também, a inversa também preserva a ômega. Então, se C preserva a ômega, a inversa preserva a ômega também. Essa função final aí tem nome quando você sanduíche o negócio? Não. Transformação canônica. As transformações que preservam esse cara aqui são conhecidas como transformações canônicas. E essas transformações estão dentro do grupo SP2? Elas são geradas pelo SP2. Elas formam o grupo SP2, sim. Certo? Que, por sinal, pode ser visto como um espaço de Minkowski de duas dimensões espaciais e uma temporal. Agora, isso aqui, o SP2 ele pode ser pensado como um espaço de Minkowski com duas dimensões espaciais e uma temporal. Mas deixa pra lá, isso é outra história. A gente não está fazendo nada, é tudo... Não tem Minkowski nem nada. Nada a ver com Minkowski, nada. Não tem relatividade restrita em momento nenhum aqui. Como estamos? Você pode dissertar sobre essa última expressão que a gente encontrou aí? Essa circular quadrada aí? Essa aqui? Então, o nosso objetivo era encontrar uma estrutura de equações que seja um pouco mais tratáveis, né? E ao a gente fazer a coisa em termos de um gradiente, a gente conseguiu uma estrutura que depende linearmente, né? Ou seja, a transformação de uma coordenada para outra, ela vem através de transformações lineares, tanto nos vetores quanto nos campos vetoriais. Então, se vocês lembrarem, a gente, quando fez a transformação na velocidade, a gente encontrou uma transformação no campo de velocidades que fazia assim, né? Antes você tinha V I 1 sobre M dH dx de Vzão, tá certo? Isso aqui te dá um campo vetorial, lembra? A gente viu esse campo vetorial, ele é assim. V e X, então aqui ele vai apontar V. Aqui ele vai apontar V, né? E digamos que aqui seja, sei lá, força gravitacional. Então, se a força é constante, então esse cara aqui é para baixo, certo? Com a mesma... Peraí, eu estou fazendo tudo o contrário, né? Ah, não, é isso mesmo, certo? Então, é porque justamente a força, ela modifica a velocidade. Por isso que a tangente aqui aparece na direção da velocidade, não da velocidade da posição. Porque a força modifica a velocidade. Certo? Então, o meu campo vetorial é esse, ele aponta para cá, ele aponta para aqui, ele aponta para cá, aqui ele aponta para cá, tá certo? Se eu faço uma transformação geral de coordenadas complicadíssima, o que vai acontecer é que esse cara aqui vai depender do novo ponto x', né? Esse aqui vai ser o nosso f, v de x' e v', tá certo? E esse cara aqui também vai ser uma função complicada de x' e v'. No meu novo espaço V' e x', eu não tenho nenhuma noção, ou seja, eu tenho aqui o meu x' e v', tá certo? E eu tenho um ponto qualquer aqui. Esse cara aqui, quando eu transformar para cá, esse cara, ele vai vir para um outro vetor maluco qualquer aqui, que não vai ser descrito como uma transformação linear deste vetor.
Esse vetor ele vai vir para um outro vetor qualquer, cujas componentes vão ser dadas por isso aqui, com aquela matriz aqui complicada, que não é simplesmente uma transformação linear desse cara aqui. Não é um push forward. Para quem está vendo mecânica, física matemática, isso aqui não é um push forward, mas isso aqui é. Porque isso aqui é uma transformação linear, isso aqui é uma matriz. Tá certo? Se eu quiser aplicar, se eu quisesse começar ao contrário e fazer as inversas aqui, é só tirar a linha aqui toda. Então você ia ver que o gradiente na direção nova ia ser simplesmente uma transformação linear do gradiente na direção antiga. Ia ser uma transformação linear complicada, mas ia ser uma transformação linear de qualquer forma. Tá certo? Só que além disso, a gente deu mais um passo. A gente falou, pera um pouquinho, mas a gente ainda pode fazer uma escolha de que a gente quer manter essa estrutura aqui, ó, sem transformação praticamente nenhuma. Ou seja, aqui eu vou tirar o gradiente na direção nova e isso já vai me dar o meu novo campo vetorial. Tá certo? Porque aqui eu tenho que tirar o gradiente na direção nova e aplicar essa matriz. Tá certo? Você está falando que a estrutura sem linha é a mesma coisa com a matriz inversa. Isso. Né? Porque a gente calculou a inversa, a gente sabe que é a inversa desse cara aqui. É só a gente trocar cadê? Esse cara aqui não, né? A outra. É só a gente trocar a linha por sem linha. Só, é isso, trocar o que está com linha tira linha e vice-versa. Certo? Isso tudo veio pela introdução do gradiente, que foi muito importante, tá? Que foi motivada pela introdução daquela nova variável P, certo? E a gente vai chamá-la de momento assim que a gente fizer a coisa usando formalismo variacional, certo? Deixa eu ver onde é que nós estamos. Pode repetir a última parte de linha por sem linha tem que aplicar a inversa, é isso? É, porque veja, pega essa expressão aqui. Se eu tivesse começado no sem linha indo para o linha, então aqui não ia ter linha, aqui não ter linha, aqui não ter linha, e aqui ia ser a inversa da transformação. Que lembra que a gente encontrou uma coisa assim, ó? Que se linha vai ser igual a C que se. Não foi isso que a gente encontrou? Né? Lembra, a gente primeiro encontrou assim, ó. C menos 1, que se linha igual a xi. A gente encontrou a inversa desse cara aqui explicitamente, aplicou ela aqui, só que eu chamei a inversa dela de C e ela a original de C menos 1, mas tanto faz, porque uma é inversa da outra. E aí a gente encontrou essa expressão de cima. Aí você pode usar essa mesma expressão aqui lá. Né? Se você fizer isso aqui, esse cara aqui vai ganhar um C. Isso. Esse cara vai ganhar um C. Aí, se eu aplicar a inversa aqui vai sumir esse C daqui. E esse cara aqui vai ganhar um C inverso transposto, que vai embora com esse cara aqui. Aí eu obtenho uma expressão original. Certo? Mas é simples, né? Tá. Pessoal, pensem bastante, vocês vão ter dúvida, tem que fazer essas continhas, façam essas matrizes, refaçam essa aula, tá? E tragam o máximo de dúvidas que vocês tiverem, porque é muito importante entender bem isso aqui. Tá bom? Bom, tem várias coisas interessantes que a gente pode concluir daqui, certo? Ok. Então, a gente pode fazer a seguinte definição. Se nós nos restringirmos agora a estruturas que preservam esse ômega aqui, a gente pode introduzir mais um novo sinalzinho que vai ser o seguinte, mais um símbolo que é o seguinte. A gente vai definir que gradiente, aquele que vocês estão acostumados, que é de fato um gradiente, de H, vai ser definido como ômega, esse gradiente aqui, que é simplesmente a derivada de H.
Tá certo? E por que eu estou chamando esse cara aqui de gradiente assim? Porque eu quero que vocês lembrem que agora esse cara vai se comportar como um vetor. Certo? Não é difícil ver isso, certo? A gente pode fazer o seguinte. A gente tem que H vai ser igual a ômega. Aquele cara se transforma como? A gente viu, né? CP linha H linha. Tá certo? É isso aqui, ó, que a gente calculou. É isso aqui. Tá certo? Só que veja, a gente pode pegar essa expressão aqui, ó, e aplicar C-1 pela esquerda. Então a gente vai ter o seguinte, a gente vai ter que ômega C transposto é igual a C-1 ômega. Tá bom? Eu peguei essa expressão aqui e apliquei C-1 pela esquerda. Pode falar. Eu não sei se eu estou confundindo, se eu não lembro direito, mas a notação usual de gradiente é o, sei lá, del x, del p. E ali você... Vai ser um negócio novo. Como um novo Eu usei o... menos agora. Não, mais que isso, porque ela inverte também, o x e p. Né? Eu só escrevi com nabla para que vocês... Bom, eu não sabia como que o que ia facilitar, o que ia confundir, mas eu escrevi com nabla porque aquele cara, eu vou mostrar agora, tem a mesma regra de transformação das tangentes. Então, as tangentes a gente chama de vetor, então aquele cara, o com nabla, vai ter a mesma regra de transformação dos vetores. Tá certo? Eu deixei o del com a setinha, que é uma notação mais incomum, para representar uma coisa que não se transforma como vetor. Tá certo? Então, isso aqui, vocês concordam com isso aqui, pessoal? É simplesmente aplicar a inversa de C naquela expressão. Tá certo? O Gabriel está com uma cara de sofrimento tão grande quando eu escrevi isso, eu não sei porquê. Bom, então, se isso é verdade, eu posso usar que isso aqui é igual ao quê? Vai ser igual C-1 ômega del. Peraí. Isso, ômega del. Galinha. Só que isso aqui é nabla, linha, a galinha. Então você vê que esse cara aqui, ó, ele vai ser assim. Eu posso aplicar o C agora para a esquerda, vai ficar C. Vai ser igual linha a galinha. Tá certo? E a gente já tinha visto isso. A gente tinha visto... Cadê? Ali o x ponto... Peraí, só ver se eu não estou errando aqui a ordem. Tá. Esse cara aqui veio com C transposto lá. Esse cara aqui tá certinho. Isso. Aí, esse inverso. Isso aqui. Tá. Isso aqui ficou claro, pessoal? Né? E a gente já tinha encontrado isso antes. A gente tinha encontrado o quê? C-1 que se linha, ponto, é igual a C, igual a esse cara aqui, tá certo? O contrário, né? Sem a linha, com a linha. E aí a gente fez a inversão aqui. Ponto é igual a C que se linha. Não, tá ao contrário, né? Peraí. Deixa eu ver. Por que eu não sigo minhas notas? Isso. Isso, esse cara aqui, C-1 com a linha para sem linha. Então, esse cara fica isso. Tá certo? Mesma coisa aqui, ó. O C na antiga dá um novo, o C no antigo dá um novo. Então,
esse cara aqui se transforma igual a esse cara aqui. Ou seja, isso aqui se transforma como um vetor, assim como esse cara se transforma como um vetor. Tá ok? Como é que é? Agora, essa construção maluca aqui, que é tira as derivadas, coloca dentro do seu vetor e aplica essa matriz que inverte posição e momento, com menos 1 na linha de baixo, aí você obtém uma coisa que é um vetor. Senhor, é ponto também? Oi? E nessa penúltima linha é xi ponto? Xi ponto. Tem que ser xi linha ponto e xi ponto. Porque as posições não formam um espaço vetorial, mas as derivadas das posições, que são as tangentes das curvas, formam. Tá bom? Então, o vetor, o gradiente se transforma com a transformação e o del, que é uma forma que você falou, se transforma com o transposto da transformação? Isso. Não era para ser a inversa? Por que o transposto? É porque a inversa é o transposto na situação que você está acostumado. Senão não preserva o produto interno, né? Não entendi. A inversa e a transposta é a mesma coisa? A inversa é a transposta na situação onde você está acostumado. Ah, tá. Mas aí é a transposta. E a inversa é outra coisa. Exatamente. Aí agora a gente tem, em vez de ter uma identidade no meio do caminho, a gente tem um ômega no meio do caminho, que muda toda a estrutura da geometria do seu espaço. Aqui você tem um espaço simplético, porque ele tem essa forma simplética, e lá você tem um espaço com uma métrica euclidiana. São dois tipos de geometrias diferentes, mas são geometrias do mesmo tipo. Assim, do mesmo tipo. Então, tipos diferentes, mas são geometrias de qualquer forma. Certo? Mesmo com essa visão do gradiente ser um vetor, não perco a ideia das coordenadas. Não, agora você pode usar todas as ideias que você já tem na sua cabeça. Entendeu? Basicamente é o seguinte. Essa equação aqui, pessoal, é muito bonita, porque ela está dizendo o quê? Ela está dizendo para a gente que xi ponto é igual a gradiente de H. Então você pode pegar o seu H, agora você tem x e p, tá certo? E você pode desenhar o seu H, o seu gradiente de H aqui, ó. Ele vai te dar um campo vetorial. E as soluções físicas são aquelas soluções que seguem um campo vetorial. São aquelas trajetórias cujas tangentes coincidem com o campo vetorial H. Esse tipo de campo aqui, que você obtém calculando as derivadas parciais, depois aplicando ômega, é o que se chama de um campo hamiltoniano. Tá certo? É um campo vetorial hamiltoniano. E tem mais uma coisa interessante para a gente fechar a aula e vocês poderem pensar nisso até a próxima, que é o seguinte. Só um segundinho, pessoal. Pega uma função f de xi qualquer. Quem é a derivada temporal desse cara aqui? Vai ser d dt de f de xi. Vai ser como? Del f, del x, x ponto, mais del f. Eu já usei f para tanta coisa. Vou deixar f mesmo. F dp, p ponto. Tá certo? Mas se eu substituir as minhas equações, o que eu vou obter aqui? Eu vou obter del f, del x menos del h mais del h del p menos df d del f del p del h del p. Tá certo? Mas olha que interessante. Então, mas olha que isso aqui é o parente equação, mas a gente pode ver isso aqui de outro ponto de vista. Mas não é del H del x?
Del algo. É isso. Mas isso aqui é assim, pessoal. Ó. Del F, del X, del F, del P. Tá certo? E aqui vai ficar como? Vai ficar 0, 1, menos 1, 0. Del H, del X, del H, del P. Vocês concordam? Ó, esse com esse vai subir, vai ficar del H, del P aqui, que vai ser esse termo com esse termo aqui, certo? Mas isso aqui é o que, pessoal? Isso aqui vai ser del F ômega del H. Tá certo? Né? Aqui tem um transposto, só para ficar evidente o que a gente está fazendo. Isso aqui está claro? Agora eu vou fazer o seguinte. Eu sei que ômega transposto é igual a identidade. Certo? A gente já tinha visto isso. A gente tinha visto que esse cara ao quadrado dava 1 e transposto é menos ele. Certo? Então eu posso fazer o seguinte, ó. Eu vou escrever esse cara aqui assim. Del F ômega. E aqui eu vou escrever nabla de H. E aqui tem um transposto. Certo? Isso aqui é o gradiente de F. Certo? Mas vai ficar assim. Gradiente de F transposto gradiente de H. Tá certo? Então, olha que legal. Eu estou descobrindo que existe uma estrutura que é assim. Eu tenho como se fosse um produto interno, e não é um produto interno no sentido da geometria euclidiana que vocês estão acostumados, certo? Mas eu pego dois vetores que eu calculei usando o que eu quiser, tá certo? E posso usar isso para calcular o produto interno entre esses dois vetores aqui. Tá certo? Esse cara aqui, o produto interno do campo hamiltoniano com o gradiente da função que eu quero calcular, a velocidade no tempo, é justamente o que a gente chama de parênteses de Poisson de F e H. A gente vai definir. Na próxima aula, é que eu estou correndo um pouco aqui porque já passou o tempo. Na próxima aula eu vou definir isso aqui direitinho. Mas você vê que agora, esse produto interno no espaço dos vetores está me servindo para calcular a evolução temporal das coisas. Tá certo? E esse cara aqui, ele é definido justamente usando a forma para definir um gradiente. Certo? E ele também tem essa mesma forma aqui, porque, na verdade, esse negócio te dá um produto interno tanto no espaço dos vetores, quanto também no espaço dos covetores. Por isso que a gente tem tanto essa forma aqui, quanto essa forma aqui. Da mesma forma que uma métrica te dá medidas de áreas, de comprimentos e ângulos para vetores, ela também te dá medidas de comprimentos e ângulos entre covetores. Tá certo? Quando você fala com vetores, eu já posso interpretar como vetor dual ou não? Pode interpretar como vetor dual, sim. É mais fácil. Sim. Porque é a mesma coisa aqui, tá, pessoal? Se eu pego um vetor com esse ômega aqui, ó, e aqui eu ainda não apliquei num certo vetor, isso aqui é um covetor. Vocês vão ver que o gradiente do H é um covetor. A gente vai explorar bastante agora a parte de geometria disso aqui, tá certo? Porque é isso aqui que vai fornecer para a gente todo o ferramental necessário para entender não só a evolução temporal, que ela vai ser o que vai nos estimular a começar a explorar isso, mas a gente vai descobrir que existem funções super especiais cujos gradientes geram transformações no meu espaço de fase, que vai ser esse espaço de x e p, tá certo? E a gente pode estudar todas essas classes de transformações
Certo? E a gente vai entender que a estrutura dessas classes de transformações vão estar associadas a um certo grupo de Lie, que já está aparecendo aqui. Tá certo? E esse é o grupo de Lie que a gente vai usar para fazer a teoria quântica, na mecânica quântica associada a essa mecânica clássica. Eu vou falar isso aqui de novo. Tá? Eu só estava para não perder o raciocínio. O gradiente da nossa teoria de H é um covetor, mas... Não, isso aqui é um covetor e esse é um vetor. Quem está transformando o vetor em covetor e vice-versa é o ômega. Lembra, né? A gente precisou do covetor, porque esse cara, ele transforma com CT. A gente usou esse ômega aqui para pegar esse CT e vir para cá e ver o C-1. A partir dessa expressão aqui. Então, para a gente ter a transformação certa, a gente precisa dessa condição aqui, ó, para que isso aqui se transforme como um vetor. Porque esse cara claramente não se transforma como um vetor. Beleza, pessoal? É isso. Obrigado.